Nesse momento, vamos começar com a ambientação com o livro Vida Feliz, lição 148, com a nossa irmã Simone. Muita paz a todos. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição é 148. Todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral passam, deixando resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expulsiva e segue adiante encorajado. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa que nos acolhe com esses fluidos positivos, com esses irmãos que durante o estudo irão nos atender, aplicando um passe espiritual. Abençoa nossos irmãos que aqui chegarem, a todos os irmãos que não vão poder estar conosco nesta manhã. Senhor, só temos a agradecer por tudo que recebemos, pelo vosso amor. Seja assim conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Nesse momento, passar para o nosso estudo da manhã, com a nossa irmã Maria Auxiliadora, carinhosamente chamada por todos Suli. A instituição que frequenta é o CELC, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o número do capítulo 28, título do capítulo Coletânea de Preces Espíritas, itens 53 a 56, por uma criança que acaba de nascer. Vamos vibrar com a nossa irmã. Muita paz a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Hoje nós estamos dando continuidade, ao capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse capítulo é, acho que o mais extenso, A gente está estudando item a item calmamente. E para quem está chegando a primeira vez, e para os demais, nós sempre reforçamos que esse capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, é apenas como modelo, sugestão, porque muitas das vezes a pessoa acha que eu não sei fazer prece, ou então de outras religiões que tem já aquela prece, tipo padrão, Pai Nosso, estás no céu, a gente também usa o Pai Nosso, mas a nossa é mais espontânea, fala do coração, que a gente está precisando falar com Deus, que a gente está precisando pedir a Deus, agradecer. Mas aí tem esse capítulo, Kardec se preocupou em codificar esse capítulo para nos dar sugestões, como falar na hora de uma dor, de um sofrimento, de uma aflição. Ai, meu Deus do céu! Só isso seria necessário. Me ajuda, Senhor. Mas aí, às vezes, a gente pensa que precisa de muitas palavras, para fazer uma prece bonita. Então, ele nos dá essas sugestões para tipo de dor, sofrimento, aflição. Agradecer, que nós também precisamos estar atentos à parte do agradecimento. Tanta coisa a gente recebe a partir do momento que despertamos, abrimos os olhos. Oi, estou vivo, que bom, graças a Deus, eu fui dormir com um problema, mas aí eu fiz uma prece antes de dormir.
e já descobri a solução. Deus já me mostrou o que eu devo fazer para tentar resolver esse problema que eu estava ontem. Enfim, e o nosso item, né, é o 53, por uma criança que acaba de nascer. Ué, mas uma criança que acaba de nascer, que tipo de prece nós vamos fazer? Né? Primeiramente, precisamos agradecer, porque chegou um entezinho muito lindo, inocente, no nosso lar, na nossa família. Ai, que bom, que Deus abençoe essa criança, né? Então, precisamos agradecer, mas também rogar a Deus por esse espírito que está retornando, né, à Terra, no nosso lar, ou no lar de algum amigo, né? Porque ele também precisa de muita proteção, porque nós não sabemos o planejamento reencarnatório dele, que antes de nascer, antes de reencarnar, nós temos um planejamento reencarnatório. Então, como vai ser a chegada dele naquele lar, naquela família, naquele local? Então, é muitas interrogações, como vai ser o crescimento, a educação, muita coisa. Então, a gente tem que estar pedindo mesmo a Deus sabedoria para os pais, para os familiares, para bem direcionar aquele espírito que está chegando. E aí, no prefácio, né, número 53, vamos lá no nosso Evangelho, quem pegou pode acompanhar, no item 53. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade ganham aguardam que Deus lhes permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante a Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Para lhes facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, que jamais se transgride impunemente. Então, no início, a primeira frase, ele fala que somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea chega a perfeição. Porque é aqui no planeta Terra que nós vamos provar a nossa condição de evolução. Enquanto estamos na erraticidade, que significa estar aguardando o retorno, nós aprendemos também. Aqui, por exemplo, o salão está lotado, né, de irmãos para estudar, para observar, para aprender, que estão se preparando para retornar, aguardando de Deus a misericórdia de retornar. Então, eles já estão vendo como será quando eles estiverem já se preparando lá, fazendo todo o planejamento, se virão homem, se virão mulher, se virão alto, baixo. Então, eles estão aqui já para ouvir. Então, eles estão aprendendo. É igual na escola, a gente vai às aulas teóricas, mas tem o dia da prova. Então, vamos ver o que nós aprendemos, o que nós assimilamos, e é no dia da prova que a gente vai ver a nossa nota, como foi o nosso aprendizado,
que nós assimilamos. Então, precisamos reencarnar. A fila, né, dizem aí os mais estudiosos, que a fila no plano espiritual é enorme. Espíritos querendo voltar para resolver os problemas pendentes, os assuntos pendentes deixados, mas atualmente está até mais complicado, porque muitas famílias não querem, né, ter muitos filhos, no máximo um, né, 2, às vezes nenhum, e a fila crescendo, né? Os espíritos querendo retornar para fazer a provinha aqui, para a evolução. E ele também fala do encargo, né? Quem vai direcionar essa criança, esse espírito? O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que são os mais diretos, são os que estão recebendo, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. É muita responsabilidade quando recebemos, né, um espírito no nosso lar. Para lhes facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Então, aos pais cabem a necessidade, né? Cabe ao compromisso de bem direcionar esse espírito, porque quando retornarmos, se por acaso falharmos na educação, Deus vai perguntar: que fizestes daquele espírito que lhe foi confiado? E nós temos que prestar contas de um mandato que recebemos. Em O Livro dos Espíritos, questão 383, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tem esse tamanho pequeno, tem várias edições depois. Ele pergunta: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante o período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, por isso que Deus permite a primeira infância. Até os 7 anos, mais ou menos, os estudiosos esclarecem que é a melhor fase para educarmos, bem direcionarmos aqueles espíritos, né? Que a criança nasce inocente, uma candura, né? E aí todos, ai, que lindo, bonitinho. Mas não sabemos o passado daquele espírito. Ele não é um espírito infantil, ele já vem com uma bagagem anterior. Mas Deus, né, na sua sabedoria, nos envia assim com um exemplo de inocência e de candura, que é para todos se apegarem, né, aquele serzinho indefeso, e moldar, dar os bons exemplos, principalmente porque o exemplo é que arrasta. Na questão 385, a pergunta é a seguinte: nós pegamos um trecho, porque ela é um pouco longa. Na 385, Kardec pergunta aos espíritos que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Porque até os 7 anos, né, nós vamos direcionando, são dóceis, às vezes os mais rebeldes, têm aquelas tendências, e é nessa fase que nós precisamos moldar, observar as más tendências, as boas tendências. Então a gente vai moldando, mas quando chega na adolescência, é como se diz, né? Agora eu já fiz o que eu pude.
E é verdade, os pais já fizeram o que puderam pela educação daquela criança. Se ele se desviar, já não vai ser culpa nossa, né? E aí eu tirei aqui, destaquei o parágrafo 5º dessa resposta, que são 7 parágrafos só de respostas. E ele fala que as crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Nós falamos, eles vêm com a bagagem, nós não conhecemos, às vezes tem até a maldade no coração, mas Deus manda aquele serzinho com a capa da inconsciência, porque quando chegamos aqui, nós esquecemos tudo que prometemos lá no planejamento. Então a criança já vem também com esse esquecimento, né? Inocência, candura, e só vai demonstrar realmente a partir da adolescência, né? Quando já tiver a sua individualidade, né? Agora eu sou independente, já sou adulto. Essa inocência não constitui superioridade na criança, superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É só um período que Deus permite para que apareça essa inocência. É a imagem do que deveriam ser. Se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre eles recai. E a gente troca esse termo castigo, né, pela lei de causa e efeito. Porque tudo que plantamos, nós colhemos. Tudo que fazemos de bom, vamos colher o bom. Colhemos de mal, vamos colher o mal. E aí vamos sofrer. Mas não é Deus que vai castigar. Nós vamos simplesmente receber, né, o retorno daquilo que plantamos, daquelas ações que praticamos. E os aspectos, né, da inocência facilita aos pais, como já falamos, porque julgando os filhos bons e dóceis, eles lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, porque é muito frágil, é muito inocente, mas vai daí a maneira de educar aquela criança, né? Não fazendo todas as vontades, aprendendo a dizer não, sim, não, para ele já ir aprendendo, né, como deve ser mais para frente. Ele já vai acostumando com os nãos da vida, que é melhor receber no lar do que na rua, né? No item 34, nós vamos ler a prece. Prece para ser dita pelos pais. Olha só o modelinho que Kardec colocou para os pais quando acaba de receber aquele espírito nos braços. Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho, sê bem-vindo, sê bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandastes. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal, por culpa nossa, responderemos por isso, visto que, então, teremos falido em nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la.
Se este filho nos vem como provação para os nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Bons espíritos que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentem orientá-lo para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Aí tem no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Instrução dos Espíritos, que o título do capítulo é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Então é aí que no finalzinho a gente vê aquela frase: espíritos bons, que presidiste ao seu nascimento, então, dá-lhe forças para resistir à resignação às provas que o esperam na terra. E aí é o trechinho do Evangelho, né, que está aqui no item da prece. Então é isso, nós recebemos um presente, que quando abrimos, vem todo bonitinho, papel de presente, laço de fita, e aí quando abrimos não vem com manual de instrução. Então o manual de instrução é exatamente essa prece, essa rogativa a Deus para nos dar força, coragem e sabedoria, porque é o nosso dever bem orientar aquele espírito. Pede pelos bons espíritos, né, para estarem sempre acompanhando eles, mas isso não é só na hora que nasce criança, né? A gente sabe que a todo momento precisamos estar em prece, pedindo por esses irmãos. Vão crescendo, vão ficando rebeldes, e a gente: Senhor, me ajuda, ajuda esse irmãozinho. Sempre prece, 24 horas. Lembrou do filhinho? Pede a Deus, pede por nós. Na 55, outra prece. Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Ilumina a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber que desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. Então a gente vê que essa já é uma prece menorzinha. Então não tem receita. Pode ser grande, a gente vai falando, o coração vai pedindo, e pode ser essa pequenininha, né? Pedindo a proteção, né? Para que consigamos dar conta daquele mandato que nos foi confiado. E tem uma outra, a 56, que também é grandinha. Deus de bondade, pois que te aprouve permitir que o espírito desta criança viesse de novo sofrer as provas terrenas, destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe luz, a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções, que sob a égide do seu anjo guardião, a sua inteligência se desenvolva e amplie, o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo, que seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida, que ele enfim saiba apreciar toda a extensão do teu amor, que nos põe em prova para purificar-nos. Senhor, lança paterno olhar sobre a família que confiaste esta alma, para que ela compreenda
a importância da sua missão e faça que germinem nessa criança as boas sementes, até ao dia que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, ó meu Deus, de atender esta humilde prece, em nome e pelos merecimentos daquele que disse: deixai vem a mim as criancinhas, porquanto o reino do céu é para o que lhes assemelham. Então a gente percebe aqui que essa prece a primeira foi dita pelos pais, a primeira e a segunda, e essa foi dita por uma terceira pessoa, um amigo, um parente, né? Que ele fala aqui: faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções, que sob a égide do seu anjo guardião, que todos nós temos, né? Nós sabemos que temos esse planejamento, temos a proteção dos bons espíritos, mas temos um anjo guardião só para nós. Está à nossa disposição para vir, está nos acolhendo, que é dita para reforçar aqui o pedido a Deus, né? Pela dádiva recebida. Ele fala: a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Então, isso aí é incumbência dos pais, orientar, levar para uma religião. Às vezes nem tem religião, mas ela pratica o bem, a família faz o bem, faz a caridade. Então, isso tudo é exemplo, né? Que nós falamos já, que é o exemplo que arrasta. Ele fala: faça que germinem nessa criança as boas sementes, até ao dia em que ela possa, por suas próprias elevações, elevar-se sozinha para ti. Então, nós pais temos o dever de orientar até certo ponto, e depois é a criança que vai na adolescência, na juventude, na maturidade, ela já vai ter aquelas sementes que foram semeadas e já vão ter o discernimento de escolher o bem ou o mal, o caminho do bem, o mau caminho. Mas, mesmo que ela escolha o mau caminho, na hora da dor, do sofrimento, eles vão sempre lembrar dos conselhos da mãe, do pai, da avó. Aí vai dizer: meu Deus, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda, não devia ter escolhido esse caminho. Então, foram mais esses modelos de prece, mas nós sabemos que precisamos estar em sintonia, em oração. Quando estamos sempre em oração, pedindo, agradecendo, nós somos os primeiros a receber, porque nós somos o intermediário. Deus, a gente pede a Deus e por nós Ele vai e atende aquele a quem nós estamos pedindo. Então, que nós possamos retornar aos nossos lares com essas reflexões, de estarmos sempre em prece em todos os momentos, e ao nascer uma criança não é diferente. Precisamos sim pedir muito para que ele consiga progredir, que ele não caia no caminho do mal. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecendo por aqui estarmos, agradecendo a esses amigos espirituais que nos pacificaram durante o estudo. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos aqui presentes e aqueles que estão em seus pensamentos, para que igualmente recebam chuvas de bênçãos,
aliviando seus sofrimentos, suas angústias. Que nesse momento, Senhor, tenhamos a certeza da vossa presença em nossas vidas, nos confortando e nos amparando. Abençoa cada irmão, hoje e sempre. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.